geladinha, que eu engasguei, meus queridos. E aí, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa revisão da aula 35.2, revisão de conteúdo de olho na tela. Temos aqui o seguinte, elemento da narrativa literária. Aí vem a questão para você, mas o que é literatura? Nós temos aqui, ó, nós temos a literatura é a arte de escrever. Ó, e o outro fala o seguinte, ó, a literatura é uma arte que tem como matéria-prima a palavra. Por isso ela trabalha com os sentidos, os sons e o poder de sugestão da palavra. Literatura, arte com as palavras. Ó, temos texto com função cognitiva, que esse daqui é para passar conhecimento, ser usada para ensinar algo, alguma coisa. Temos também literatura com função estética, que é para ser admirada porque ela é bela. E a função catártica, que livra, ou seja, que libera os sentimentos através da literatura. E a função político-social, que é aquela que interfere, né? Que é a literatura engajada, comprometida, né, com a defesa de certas ideias políticas. Então, quais são os tipos, né, que nós temos de narrativa? Nós temos novela, né, que se desenvolve em torno de um personagem principal. Temos fábula, né, que é mensagem de cunho moral. Romance envolve várias tramas. O conto, acontecimento real fictício. E crônica, que é do cotidiano. A narração, o que é? É o relato feito por alguém ou algo de uma sequência de acontecimentos. Para ser uma narração é necessário que pense quais são os personagem principal, protagonista, secundário, coadjuvante, contra o protagonista e antagonista. Enredo, olha só, temos o enredo, temos o espaço, temos o tempo e os tipos de narrador, né? Que o narrador pode ser personagem, que quando ele vai fazer parte da história, e o discurso vai ser em primeira pessoa, e narrador observador, que vai onde estuda, apenas observa, narrado também em terceira pessoa, e o iniciante, que conhece toda a história, beleza? Então não esqueça, amadinho, quais são os elementos, né, da narrativa, tá bom? Personagem, narrador, espaço e enredo. Então, ficando por aqui, nossa revisão, e daqui a pouco eu retorno com as nossas atividades. Não saio daí. Até. Olá, amadinhos! Vamos lá para o nosso momento tirando dúvida, resolução de atividade de sala? Então, fiquem comigo para a primeira questão. Temos aqui o seguinte, ó. Leia o texto. Esse texto é de Érico Veríssimo. O incidente que se vai narrar é de que Antares foi ao teatro na sexta-feira 13 de dezembro do ano de 1963. Tornou essa localidade conhecida e, de certo modo, famosa da noite para o dia. Bem, mas não convém antecipar fatos nem ditos. Melhor será contar, primeiro, de maneira tão sucinta e imparcial quanto possível a história de Antares e de seus habitantes, para que se possa ter uma ideia mais clara do palco, do cenário, principalmente da personagem principal, ou das personagens principal, tá bom, amadinho? Bem como da comparsaria desse drama, talvez inédito, nos anais de espécie humana. Assinale a alternativa que evidencia o papel do narrador no fragmento acima. Nós temos, o narrador tem senso prático utilitário e quer transmitir uma experiência pessoal. B, é o narrador introspectivo que relata experiências que aconteceram no passado em 1963. C, em atitude semelhante à de um jornalista ou de um espectador, escreve para narrar o que aconteceu X ou Y
em tal lugar ou tal hora. D. Fala de maneira exemplar ao leitor porque considere sua visão mais correta. E. É o narrador neutro que não deixa o leitor perceber sua presença. Então, qual é a alternativa que evidencia o papel do narrador do texto de Érico Veríssimo? A, B, C, D ou E. Nós temos aqui o gabarito letra C, né? Em atitude semelhante a de um jornalista, de um espectador, escreve para narrar o que aconteceu com X ou Y, tal lugar ou tal hora. Questão 2. O poeta declina de toda a responsabilidade na marcha do mundo capitalista. Em suas palavras, intuições, símbolos e outras armas, promete ajudá-lo a destruí-lo. Como uma pedreira, uma floresta, um verme. Carlos Drummond de Andrade. Sobre as funções da literatura, leia as afirmações abaixo e marque a opção que corresponde às ideias dos versos acima. Nós temos aqui na letra A o caráter ficcional da literatura que nos permite entrar em contato com a nossa história, nossa trajetória, como nossa nação. B. Por meio da convivência com os textos literários que traçam tantos e diversos destinos, a literatura acaba por nos oferecer possibilidade de resposta a questões comuns a todos os seres humanos. C. Literatura acompanha a trajetória humana, pois os mundos construídos por ela são completamente distintos dos mundos familiares. D. A literatura tem o poder de transportar o ser humano, provocar alegria, tristeza, divertir ou emocionar. Elas nos oferecem um descanso dos problemas cotidianos quando nos descortina o espaço do sonho e da fantasia. E a literatura pode ter um papel fundamental, o de criticar a realidade em relação a causas sociais e políticas. Aí, amadinho, A, B, C, D ou E. Nós temos aqui para vocês o nosso gabarito, né? Que é a letra E, né? A literatura pode ter um papel fundamental, o de criticar a realidade em relação a causas sociais e política. Questão 3. Um escritor destaca-se pela produção dos gêneros conto, crônica e romance. A sua produção está relacionada com o gênero A. Épico, B. Lírico, C. Narrativo, D. Poético e dramático. Olha bem, ó. Um escritor destaca-se pela produção do gênero. Quais são os gêneros? Conto, crônica e romance. Então, crônica, romance e conto está relacionado a qual produção? É uma produção épica? É épico, lírico, narrativo, poético ou dramático? O conto não é uma narrativa? Aí eu falo crônica, também não é uma narrativa do cotidiano? O romance também não é uma narrativa? Então, é claro que você não pode, né, errar este gabarito, amadinho. Gabarito C, ó, conto, a crônica, o romance são classificados como gênero narrativo, pois apresentam elementos como narrador, enredo, personagem, espaço e tempo, conflito, clímax, resolução do conflito e a conclusão dos fatos. Tá certo? Gabarito C. Ó, aqui a questão 4. Nós temos aqui, prestando atenção, ó, leia o texto a seguir e classifique de acordo com o gênero. Olha bem, o lobo e o leão. Já falei sobre isso logo no início da aula. Um lobo que acabara de roubar uma ovelha, depois de refletir por um instante, chegou à conclusão que o melhor seria levá-la para longe do curral, para que enfim fosse capaz de servir-se daquela merecida refeição, sem o indesejado risco de ser interrompido por alguém. No entanto,
Contrariando a sua vontade, seus planos bruscamente mudaram de rumo, quando no caminho ele cruzou com um poderoso leão, que sem muita conversa de um só bote, lhe tomou a ovelha. O lobo, contrariado, mas sempre mantendo uma distância, seguro do seu oponente, disse em tom injuriado, com uma certa dose de ironia: você não tem o direito de tomar para si aquele que por direito me pertence. E agora sim, agora você vai classificar de acordo com o gênero. Esse gênero aqui, ó. A, gênero lírico, crônica. B, gênero épico, anedota. C, gênero narrativo, conto. D, gênero lírico, poema. E, gênero narrativo, fábula. Presta atenção que lá, a gente fala, quando fala de uma narrativa que acaba com ensinamento, né? Sempre com uma moral, e usa seres inanimados, nós temos o quê? Nada mais, nada menos que a letra E, né? Gênero narrativo, fábula. Tá? Por quê? Ó? A fábula de Esopo apresenta todos os elementos necessários para que seja classificada entre os textos de gênero narrativo. Entre esses elementos, o enredo, as personagens, o clímax e o desfecho, que nas fábulas vem acompanhado de um tom moralizante. Tá certo? Por isso que é o gabarito letra E. Agora, amadinho, vamos lá para o nosso Se Liga no Enem, o momento de treinar. Exatamente, nós temos aqui um texto, né, de Carlos Drummond de Andrade, Aquele Bêbado. Juro nunca mais beber. E fez o sinal da cruz com os indicadores e acrescentou álcool. O mais ele achou que podia beber. Bebia paisagem, música de Tom Jobim, versos de Mário Quintana. Tomou um pileque de Segal. Nos fins de semana embebedava-se de Índia reclinada de Celso Antônio. Curou-se 100% do vício. Comentava os amigos, só ele sabia que andava mais bêbado que um gambá. Morreu de etilismo abstrato, no momento de uma carraspana de pôr do sol no Leblon. E seu féretro ostentava inúmeras coroas de alcoólatras anônimos. Contos plausíveis. Comando da questão. A causa mortis do personagem expressa no último parágrafo. Adquire um efeito irônico no texto porque, ao longo da narrativa, ocorre a aproximação exagerada da estética abstracionista. B, apresentação gradativa, coloquialidade da linguagem. C, exploração hiperbólica da expressão inúmeras coroas. D, citação aleatória de nomes de diferentes artistas. E metaforização do sentido literal do verbo beber. E aí? A, B, C, D ou E, amadinhos? Olha bem aqui, ó, esse texto. Vamos lá no finalzinho. Dá uma olhada. Ok. Agora você, gabaritando, nós temos aqui a letra E, né? A metaforização do sentido literal do verbo beber. Sentido literal no sentido denotativo mesmo, tá? No sentido que tá lá no dicionário. Agora, se liga no Enem nada, é o clube de leitura da unidade 2. Nós estamos na unidade 2. Temos Pedro Bandeira com A Marca de uma Lágrima. É uma obra que conta a história da adolescente Isabel, que é uma protagonista. Uma jovem apaixonada por um adolescente e este se apaixona por sua melhor amiga. E se isso não fosse suficiente para atormentar a vida da nossa querida sofredora Isabel, ela também será convidada a escrever poemas para ajudar no romance dos pombinhos.
visto que ela é uma ótima escritora. Então, amadinhos, ó, preparem-se para fortes emoções. Ó, é porque vocês, né? Só um não, é cada um de vocês. Vocês, na hora que você começar essa história, amadinho, numa tarde, em 2 horas você termina. Apenas 2 horas para concluir essa leitura. Muito boa. Então, vamos lá às escolas homenageadas deste dia maravilhoso. Nós temos aqui a escola Francisca Martendal, da professora Thais Alves Cipriano Marim. A Amadinha caprichou. Olha só, a amada Thaisa, com os alunos na lateral da escola, a Amadinha segurando nessa barriguinha, né? Grávida de 7 meses. E os nossos amadinhos na biblioteca, arrasando na leitura, no momento de leitura de descontração. Meu Deus do céu, que trava-língua é esse, né, amado? Então, essa é a primeira escola, Francisca Martendal, a turma do 1º ano da professora Thaisa. Um forte abraço para vocês, amadinhos. Aqui nós temos também a escola Aurélio, extensão Justino Luiz Roncone, CRED Ariquemes, Montenegro, professora Zilda Toledo. Olha só, toda a turma toda disciplinada, ó, em cada ano, mas só que tem 2 pessoas, ó, não, 3, nem adiantou, amadinho, se esconder atrás do livro. Tá certo? Um abaixou a cabeça, outro colocou a mão. Que isso, amadinho? Olha só, lindinhos, professoras. Um grande abraço para vocês também. E agora, nosso momento, porque já está finalizando, né, amada? Isso. Nós temos nosso pensamento do dia. Ler é beber e comer. O espírito que não lê emagrece como o corpo que não come. Porque, tá, olha só, amadinha, a leitura nos alimenta. Como que a leitura vai nos alimentar? Através, né, de novos, o quê? Vocabulários. Na leitura você não se sente só. Quem disse que você, quando está lendo um livro, você está só? Você está bem acompanhado, tá certo? Quem lê nunca fica sozinho. Fica a dica, amada. Então, amadinhos, terminando aqui a nossa aula. Professores presenciais, estou aguardando mais fotos. Isso mesmo, aguardando aqui. Na próxima aula é você. Então, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima.